Saudação de paz, queridos amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira e é muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha, principalmente para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, a saber, lição de número 11 da revista Betel para adulto. Lição essa que vai cair no dia 15 de março de 2020, próximo domingo. Bom, pelo menos na maioria das Assembleias de Deus do Ministério Madureira. E falando em Ministério Madureira, para quem não sabe, eu pertenço à Nação Madureira. Eu congrego no campo do Vila Alzira, aqui em Santo André, que é pastoreado pelo pastor-presidente Antônio Campas. Sendo que eu estou congregando juntamente com a minha família, eu, minha esposa e minha filha Axa, na congregação aqui no Santa Cristina, que é pastoreado pelo pastor Adriano e pastora Ruth. É uma benção. Se você puder, venha nos visitar. E vale lembrar que o comentarista do primeiro trimestre do ano de 2020 é o bispo Abner Ferreira, pastor presidente de todo o campo da Assembleia de Deus no estado do Rio de Janeiro. O tema da lição é aperfeiçoando o relacionamento conjugal. O textual está em Cantares número 8, verso de número 7, que diz: as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda da sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Ou seja, uma grande decisão que esse casal está tomando, né? Uma decisão de amar todos os dias. A gente vai falar, acho que muito essa frase. A verdade aplicada diz assim: a palavra de Deus nos ensina que o contínuo aperfeiçoamento conjugal contribui para o bem-estar de toda a família, a edificação da igreja e a glória de Deus. E, infelizmente, muitos acreditam diferente, né? Acreditam que o divórcio é a solução. Porém, nós precisamos ter a consciência que nós pertencemos ao reino de Deus. E no reino de Deus, o divórcio não é aceito. Nós vamos ver que no reino de Cristo, o divórcio é aceito por 3 coisas. Bom, isso eu já falei aí no vídeo anterior. Mas vamos aos objetivos dessa lição, que são 3. Primeiro, ensinar sobre a importância do aperfeiçoamento conjugal. Segundo, refletir sobre a necessidade de estarmos atentos à dinâmica familiar. E, por último, mostrar algumas atitudes relevantes para o aperfeiçoamento conjugal. E o texto de referência, que será a leitura bíblica em classe, está em Efésios capítulo 4, versículo 2 e 3, e Filipenses capítulo 2, do versículo 2 ao versículo de número 4. E antes de iniciarmos aí com a introdução, eu gostaria de pedir você que é cooperador aqui desse canal, já é um inscrito do canal, que você já deixasse o seu like e não esquece, no meio do vídeo, no finalzinho do vídeo, de você deixar o seu comentário para ajudar a gente a alcançar outras pessoas. Lembrando que nós precisamos chegar aí, pelo menos até o mês de junho, a 20 mil inscritos. Então, eu peço muito a cooperação de vocês, com o like de vocês e também com o comentário. E você que está passando pela primeira vez, não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para continuar recebendo aí as notificações. Lembrando que aqui não é um canal só de subsídio da Escola Bíblica Dominical. Se você dá uma olhadinha aí nos vídeos, você vai encontrar vídeo de pregação, vídeo de reflexão e muitas outras coisas, tá bom? Mas vamos para a nossa introdução. Bem sabemos que não existe amor perfeito, a não ser o amor ágape. Porém, este tipo de amor só iremos alcançar com a ajuda do Espírito Santo. Por isso, precisamos ter a consciência que o amor é uma decisão. Decisão essa que deve ser diária em nossas vidas, como bem ensinou Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 44, demonstrando que amor, antes de ser um sentimento, ele é uma decisão pessoal. Primeiro subtópico diz: a importância do aperfeiçoamento. A vida matrimonial, com o tempo, sofre muitas mudanças. E por isso é importante que o casal invista tempo para refletir sobre a relação matrimonial. Fazendo isto, evitará possíveis desgastes no relacionamento. E aí a gente entra aqui no primeiro subtópico: casais conscientes da necessidade de aperfeiçoamento. É bom enfatizar que aperfeiçoar aqui na lição não é no sentido de se tornar perfeito, pois, como bem disse, não existe esse negócio de relacionamentos perfeitos, pois o que existe é relacionamento bem ajustado,
onde os dois em comum acordo caminham juntos em um único propósito de crescerem juntos no amor. Pois com o tempo vêm as novas descobertas, passamos a conhecer melhor o companheiro e a companheira através da convivência. E para que o amor não se esfrie, é necessário que o casal continue em busca de conselhos e de como continuar agradando um ao outro para que juntos possam lutar contra um esgotamento conjugal. Segundo subtópico, desgastes no relacionamento. São várias as situações que podem contribuir para o desgaste no relacionamento conjugal. E por isso é muito importante que o casal se esforce para identificar tais situações. Vamos ver aqui pelo menos 4 principais sinais do desgaste do relacionamento. Número 1, a falta de diálogo. Esse é clássico e todos conhecem muito bem. No entanto, é aí que mora o perigo. Se antes eles conversavam de tudo e mais um pouco, agora as perguntas são raras e as respostas são bem curtas, a fim de encerrar o assunto e com certeza terminará em discussão. Tentar se lembrar como, quando e por que as coisas ficaram assim, sem dúvida, ajudará a encontrar um caminho para descobrir o motivo dessa falta de diálogo. Número 2. Falta de interesse. Por mais que a pessoa se esforce para demonstrar que está fazendo algo bom e interessante, muitas vezes passa despercebido para outra, justamente porque o interesse naquela pessoa está passando muito longe. Aquela sobremesa que ela fazia com tanto gosto já não atrai mais elogio. O passeio que ele faz com ela para um lugar romântico que ela sempre gostou de ir já não empolga como empolgava antes. A falta de interesse um no outro faz com que os casais se afastem, desistindo de fazer qualquer coisa juntos que antes era tão divertido e prazeroso. Número 3. Falta de desejo. Esse é um outro sentimento que acaba. A falta de diálogo e a falta de interesse faz com que o desejo sexual diminua. Porém, isso não significa que, a via de regra, sigam esta ordem. Os dois não procuram mais um ao outro e a desculpa torna-se frequente até que não haja mais nenhuma relação íntima entre os dois. Em algumas situações, o casal passa a dormir em quartos separados e a vontade de dormir juntos acaba. E por vezes um dos dois fica até tarde procurando algum tipo de entretenimento. Pode ser através de um livro, da televisão e até mesmo da internet, que na maioria das vezes pode levar a um passo maior para o perigo, que é o relacionamento virtual com outra pessoa. O estado de carência é tão grande que o indivíduo está fragilizado e isso faz com que ele se torne tão vulnerável ao ponto de se relacionar de uma maneira virtual. Quarto, fora de casa é melhor do que dentro. A frequência com que a pessoa passa mais tempo fora de casa aumenta, o trabalho fica mais atraente e a ida para casa se torna cada vez mais um fardo. A saída com os amigos também se torna uma porta de fuga para esquecer os problemas que ficam dentro de casa. E a busca de entretenimento em outros lugares é mais comum sem a companhia do cônjuge. A convivência com os amigos comum e com os familiares também diminui, deixando transparecer a atual crise que estão vivendo. Esses 4 sinais apresentados dentro do contexto do desgaste de um casamento formam um conjunto comportamental ligados entre si, independente da necessidade de seguir esta sequência ou acontecerem todos ao mesmo tempo. É importante a gente refletir e analisar o quanto esta relação está fragilizada em diversos aspectos. Acredito que se a maioria das coisas que por acaso esteja vivendo em situação semelhante, tiver a humildade e o desejo de buscar ajuda, terapias e participar até mesmo de encontros de casais e colocar os conselhos em prática, porque não adianta nada buscar ajuda, ir em terapias e até mesmo frequentar encontros de casais e não colocar nada em prática. Mas se colocar em prática, com certeza voltará a encontrar aquele romantismo dos velhos tempos. A ação em conjunto une as forças e projeta novamente os sentimentos de amor verdadeiro de um para com o outro. Terceiro subtópico, a importância do constante cuidado.
O marido e a mulher precisam estar atentos às necessidades do outro e semear com boas e abundantes sementes o relacionamento. Sementes essas que são respeito, carinho, atenção, diálogo, admiração, elogios, entre tantas outras sementes. Em Provérbios capítulo 27, versículo de número 7, o homem sábio aconselha dizendo: a alma farta pisa em favos de mel, mas para a alma faminta todo o amargo é doce. Ou seja, é muito perigoso deixar o marido sair faminto de casa para o trabalho, como também é muito perigoso deixar a esposa faminta em casa enquanto você vai para o trabalho. O bom é fazer com que as almas estejam fartas, alegres e saciadas. Por isso precisamos semear diariamente. Não somente semear, precisamos regar, limpar o terreno, para que assim possa estar sempre belo, mesmo mediante a qualquer crise que chega batendo como um vento forte, querendo arruinar o jardim. Porém, a gente precisa atentar para isso, que a alma farta pisa em favos de mel. Ela está alegre, está contente, está saciada, mas a alma faminta, todo amargo se torna doce. A prostituição se torna doce, a traição se torna doce, porque a alma está de fato faminta, carente. Por isso a gente precisa sempre suprir as necessidades do nosso cônjuge. Segundo tópico, atentos à dinâmica familiar. A família é um sistema vivo, onde os seus membros agem, reagem e influenciam mutuamente. E por isso precisamos atentar aqui para o primeiro subtópico, assumindo diferentes papéis na família. O filho nasce de uma mãe e um pai, e isso não foi alterado até hoje. O filho só sobrevive se tiver uma família ou alguém que a substitua. Tudo isso determina os papéis familiares, que são decisivos no desenvolvimento psicológico de cada indivíduo. Uma família é um sistema organizado como o núcleo básico da sociedade. Isso significa que é um coletivo no qual existem normas, valores e padrões de comportamento. Isso a gente aprendeu na primeira lição, quando Deus estabelece ali o primeiro matrimônio, cria a primeira família. E junto com essa família ele deixa normas, valores e padrões. E nisso a gente precisa entender que há também hierarquias e papéis familiares que dão um lugar específico para cada um dos membros que a compõem. Tudo isso se reflete na sociedade. E a maneira de se relacionar com os outros na família é determinante para a forma como eles acabam interagindo com o resto da sociedade. Cada família ensina na prática o que é bom e o que não é. Além disso, também aponta como espera que cada um dos membros haja. Isto é o que chamamos de papéis familiares, o papel que cada membro desempenha dentro desse núcleo. A definição e a colocação em jogo de cada um dos papéis familiares é muito importante, tanto para a saúde mental dos seus componentes, quanto para o estabelecimento de vínculos claros e saudáveis. Isto parece óbvio, mas no mundo de hoje não é tão óbvio assim. O resultado é uma sociedade na qual hierarquias, relações de autoridade e limites do ego não estão muito claros. O mais básico e determinante é o papel conjugal. Também é um daqueles papéis que, com o tempo, se torna mais confuso. É composto pelo casal e inclui conjunto de espaço em que as crianças não intervêm, como a sexualidade, as decisões frente à família, o encontro emocional dos dois. Depois há o papel materno e o papel paterno. Esses papéis familiares dependem muito do ambiente cultural. No entanto, existem alguns elementos que são comuns em praticamente todas as culturas. Por exemplo, o papel materno é fundamental, afetivo, e a sua função é fornecer proteção e apoio à criança. Já o papel paterno, por outro lado, é mediar essa diate mãe-filho, ampliando os limites da criança e apontando os limites do que é permitido. Os outros dois papéis familiares são o papel fraternal e o papel filial. O primeiro ocorre entre irmãos e cumpre a função de definir as bases para um relacionamento cooperativo entre iguais.
A segunda corresponde ao vínculo que as crianças estabelecem com seus pais e tem a ver com o respeito pela hierarquia e a internalização do senso de autoridade. Deus, em sua perfeição, estabeleceu funções para que tudo caminhe na plenitude da sua vontade para o lar. Infelizmente, famílias têm sido destruídas por causa da falta da inteligência espiritual, emocional, financeira, troca de papel ou omissão dos mesmos. Devemos estar atentos às coisas que consideramos pequenas, pois são essas pequenas coisas que destroem uma grande família. Quando essa é destruída, toda a sociedade sente seus efeitos e suas consequências. Façamos o que o Senhor estabeleceu para a nossa família, como bem orientou o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 22 e o versículo de número 25, que diz: Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, assim como o Senhor se sujeitou ao Pai. Paulo também vai dar um conselho para os filhos, lá em Efésios capítulo 6, versículo de número 2. Filhos, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e viva muitos dias aqui na terra. Ou seja, quer ter uma vida próspera e quer ter uma vida saudável, com dias prolongados nessa terra, honra pai e mãe. Cada papel é importante para a felicidade na família, e cumpri-los de acordo com a vontade do Senhor só nos trarás benefício. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso de um lar. E enfim, chegamos no nosso terceiro e último tópico, que diz: atitudes para o aperfeiçoamento. Vejamos 14 simples atitudes que o casal pode adotar com a imprescindível bênção de Deus. Primeiro, não tenha medo de expor seus desejos e fantasias sexuais ao seu cônjuge. Você já leu Cantares? Você já prestou atenção no capítulo 4, capítulo 5 e também no capítulo de número 7? Leia atentamente e se surpreenda com o texto. O texto ali é bem erótico. Segundo, reserve espaço para os pequenos carinhos na rotina. Provérbios capítulo de número 27, versículo 7. Não se esqueça desse texto. A alma faminta pisa em favos de mel. Terceiro, faça uma lista de interesses em comum. Eclesiastes capítulo de número 4, versículo 9 a 12, é um texto muito conhecido que diz: é melhor ser dois do que um, porque quando um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas é daquele que estiver só, quando cair, não vai ter quem o levante. E o texto prossegue dizendo: é melhor ser dois no campo, que terá mais paga no seu trabalho. A Bíblia ainda continua dizendo que é melhor ser dois juntos na cama, porque no dia de inverno os dois podem se aquecer, e os dois juntos serão como um cordão de 3 dobras. Vindo o inimigo, os dois vão resisti-lo e o inimigo irá correr. Amós capítulo 3, versículo 3, andarão dois juntos se não tiver comum acordo. É muito bom você fazer uma lista onde vocês possam crescer juntos. 4. Se interesse pelo trabalho do seu cônjuge. Bom, se você é mulher, lembre-se que você precisa ser submissa. E ser submissa aqui não é ser escravo, não é o que a Bíblia está ensinando. Submissão na Bíblia é você estar debaixo da mesma missão do seu cônjuge. 5. Crie tempo junto. Provérbio capítulo 5, versículo 18 e 19 diz: seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Crie tempo, você consegue. 6. Não espere alguém sem defeitos. Jó capítulo 4, versículo de número 18, afirma dizendo que até os seus anjos Deus encontra defeito. Imagina em nós. 7. Fale sobre os problemas quando tudo estiver bem. Isso não vai provocar ira, né? Pelo contrário, você vai aproveitar que o mar está calmo e aí você senta para conversar. Resolve os pequenos problemas e os grandes problemas, como está lá em Cantares, capítulo 2, versículo 15. 8. Elogie sempre. Provérbios 27, versículo 2 diz que o outro faça elogios a você. É muito bom ser elogiado. Porém, é melhor ainda que o outro elogie. 9. Inclua o parceiro em todos os planos do casal. 10. Entenda que todos
tem individualidade. 11. Antes de brigar, pergunte: essa briga vale a pena? 12. Não deixe ninguém controlar sua vida, nem controle a vida de ninguém. 13. Nunca durma brigado. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27, o apóstolo Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Satanás é oportunista. Então o que você faz? Resolva os problemas. Versículo 26. Não deixe se pôr o sol debaixo da vossa ira. Resolva o problema enquanto é tempo. E por último, número 14. Faça do bom humor uma ferramenta a favor de vocês. Lembre-se que o apóstolo Paulo, até o apóstolo Paulo, tinha um companheiro nos momentos de dores, nos momentos mais difíceis. O nome do seu amigo era Onesífero. E esse amigo consolava Paulo, fazia com que Paulo, no momento de dor, de tristeza, desse boas gargalhadas. Então faça isso também junto com o seu companheiro ou a sua companheira. E aqui a gente vai terminando a nossa pré-aula. Que Deus em Cristo te dê sabedoria para que você possa estar fazendo sua preparação de aula, que o Espírito do Senhor te use durante a aula e que Deus em Cristo continue te capacitando para essa tão honrosa tarefa que é da aula na Escola Bíblica Dominical. Bom, a gente encerra por aqui. Lembrando, você que já é inscrito do canal, deixe o seu like. Você que está passando pela primeira vez, se inscreva no canal, ativa o sininho para você continuar recebendo as notificações. Deus em Cristo te abençoe. Graça e paz.